A paz do Senhor para todos os ouvintes desta palavra abençoada, nessa terça-feira de bênção e de maravilha do céu. Uma tarde abençoada na presença do nosso Deus, um Deus maravilhoso, um Deus de poder. Eu vou ler aqui uma palavra de Deus que fala sobre a cura do cego de nascença, né? Deus, ele cura e liberta. Deus, ele abre porta onde não tem porta. Deus abre porta onde não tem parede. Eita, glória a Deus, aleluia. Que bênção e maravilha do céu. É bom falar das maravilhas que Deus faz. Que Deus tem para fazer da nossa vida. Olha aqui o milagre que Jesus fez, né? No cego de nascença. Que o cego de nascença, ele ficava na beira de um caminho. Ele ficava na beira da estrada, sentado, gritando, pedindo a misericórdia, porque ele não via o clarão do dia. Ele tinha vontade de ver Jesus, tinha vontade de ver as coisas que Deus faz, as maravilhas de Deus, tinha vontade de ver os pássaros, as aves, o campo, e não via porque era cego. Mas no momento que ele pedia misericórdia a Jesus, Jesus passava naquela grande multidão e ele começava a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Quanto mais ele gritava, mais o povo chamava ele de doido, chamava ele de louco, mandava ele se calar. Mas quanto mais o povo pedia para ele se calar, ele gritava mais alto. Eita Deus, glória a Deus, aleluia. Ele gritava mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, ouvindo ele gritar, ele clamar, aí Jesus teve compaixão dele e chegou até ele, né? E fez a cura. Aí quando Jesus ele fez a cura naquele cego, ele curou, que aquele cego viu, né? Aquele cego enxergou. O povo ficaram tudo maravilhado. Ficaram tudo a perguntar. Olha só. E passando Jesus e viu um homem cego de nascença. E os discípulos lhe perguntaram, dizendo: olha só, a fé daqueles homens como era pouca, né? Perguntaram a Jesus: Rabi, quem pecou? Este ou os seus pais, para que nascesse cego? Olha só, né? Eles pensavam que ele tinha nascido cego porque tinha pecado, ou os pais tinham pecado e ele tinha nascido, né, cego. E Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. Eita, glória a Deus, aleluia. Quer dizer, a palavra aqui quer dizer que ele nasceu cego para que se manifestasse a glória de Deus sobre ele, né? Para que ele e o Pai crescem, que Jesus ele podia curar. Assim como Jesus fez que ele nascesse cego, ele também podia curar, né? Que Jesus disse que nem foi ele que pecou, nem foi o pai dele, mas para que se manifestasse a glória de Deus. Mesmo assim, somos nós. Tudo o que acontece na nossa vida é para que a glória de Deus seja glorificado. É para que seja glorificado a glória de Deus sobre nós, sobre nossa vida. E é por isso que nós devemos acreditar mais em Deus. Porque aqueles discípulos eles não estavam acreditando. Eles não estavam acreditando que ele nasceu cego por obra de Deus, por obra da natureza. Eles pensavam que era ele que tinha pecado, ou o pai dele tinha pecado, para que ele nascesse cego. Mas a gente só nasce cego
se for pela vontade de Deus, para que a maravilha de Deus seja manifestada sobre nós. Porque quando nós não temos Jesus na nossa vida, nós somos cegos, que nós não enxerga a palavra, nós não enxerga, nós somos cegos, nós somos mudos, porque nós não falamos a palavra de Deus, nós somos mudos porque nós não falamos das maravilhas que Deus faz. Nós somos surdos porque nós não ouvimos a palavra. Por isso, nós somos cegos, surdos e mudos, porque nós não falamos da palavra. Nós somos cegos porque nós não enxergamos, aquilo que Deus fez, aquilo que Deus faz. Nós somos surdos porque nós não damos ouvido à palavra, né? E por isso a palavra de Deus nos diz que Deus é a água, o pão e a vida eterna. Amém. Em nome de Jesus.